bem-vindos de volta, professor Regis Ribeiro. Que legal, que bom encontrá-los aqui novamente. Parabéns por estar cumprindo com as obrigações. Falta muito pouco, contagem regressiva para o final do ano letivo está próxima, porém, abandonar os estudos até o Vestiba e o PAS, nevermore, ok? O seu concorrente não vai afrouxar. Tenha em mãos a sua apostila de número 4, vou repetir, sua apostila de número 4, nós vamos ver Geometria Espacial 3, aula de número 1, cilindros. Prepare todas as suas ferramentas, porque vai começar. Que legal! E estrelando professor Regis Ribeiro. Beleza, galera? Bem-vindos de volta. Olha o negrão aí, ó. Que satisfação tê-los por aqui. Esse formato para a aula de geometria é o mais conveniente devido às figuras geométricas que nós vamos estar trabalhando, a gente ganha tempo em relação a isso. Bacana? Eu vou disponibilizar os slides para você ainda hoje, no dia que você está assistindo essa aula, no grupo do WhatsApp da sua sala. Espero que quaisquer que sejam as dúvidas, você pode me procurar no privado. Tenha em mãos todas as suas ferramentas, principalmente lápis, borracha, caneta e caderno, e a sua apostila 4. Vou repetir, apostila 4, módulo 10, página 21. Bacana? E aí nós vamos ver Geometria Espacial 3, aula 1, cilindro. Bacana? Tá tudo no pente? Então vamos que o samba não pode parar. É isso aí. Cilindro circular. Sejam dois planos paralelos, alfa e beta. Um círculo de centro O e raio R sobre o plano alfa e uma reta R concorrente aos planos nos pontos A e B. O cilindro circular é o sólido formado por todos os segmentos de reta com uma extremidade sobre o círculo dado do plano alfa e outra no plano beta, e que são paralelos à reta R e congruentes ao segmento AB. O que é isso, professor? Pode explicar melhor? Claro, vamos ver isso geometricamente. Saca só. O que ele acabou de dizer é que você tem um plano você tem um plano A alfa, bacana, e você tem um plano beta paralelo a alfa, ok? E aí você tem um círculo determinado aqui, ó, ou se você quiser uma circunferência de centro O e raio R contida no plano alfa. Ele te dá uma reta R da qual é secante aos dois planos, alfa e beta. E o ponto de interseção em cada plano vai te dar o ponto B e o ponto A. Legal? Então, a partir desta circunferência, que tem infinitos pontos aqui, você vai subir infinitas retas paralelas, a reta R, na verdade, infinitos segmentos que ligam um ponto da circunferência no plano alfa até um ponto da circunferência no plano beta, desde que esse segmento seja paralelo ao segmento AB. Então, como eu tenho infinitos pontos aqui, eu vou ter infinitos segmentos. Esses infinitos segmentos vão determinar uma superfície lateral do cilindro e vai determinar aqui, ó, na interseção com o plano beta, um outro círculo que é congruente ao círculo da base. Bacana? Esta é a real definição de um cilindro circular. Elementos do cilindro. Bases são os círculos congruentes situados sobre os planos paralelos. Então aqui eu tenho uma base e aqui eu tenho a outra que são círculos congruentes. Repara que esse cilindro aqui está um pouco inclinadinho, a gente vai dar um nome para ele daqui a pouco. E aqui eu tenho o círculo da base e eu tenho outro círculo da base. Lembrando que quando você tem um círculo aqui e outro aqui, esses círculos sempre serão congruentes. E esse cilindro já está sendo perpendicular à base, ó, automaticamente das duas bases. Bacana? Raio. É o raio dos círculos das bases. Então, se é círculo, tem um raio, que é o mesmo da outra base. Ok? Análogo para quando o cilindro não for perpendicular com a base. Eixo é a reta que passa pelos centros dos círculos das bases.
Então você tem o centro desse círculo e o centro desse círculo. Esse segmento que você está vendo aqui, ó, é dito eixo do cilindro. Você tem o centro dessa base e o centro dessa base. A reta, perdão, que passa pelos dois centros é dita como eixo, beleza? Pode ver que está escrito aqui, ó, eixo. Ok? Bacana? Legal. Geratriz são os segmentos com extremidades sobre as circunferências da base e paralelo ao eixo. Legal? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, só para você ver, ó. Tudo isso que você viu aqui, tá vendo? Ó, deixa eu analisar novamente. Esses infinitos segmentos que você está vendo aqui, ó, esses caras, todos eles são geratrizes. Então eu também tenho infinitas geratrizes. Bacana, né? Fala a verdade. Sim, professor. Então, a geratriz são esses segmentos aqui, ó. Quando o cilindro tiver um eixo perpendicular à base, a geratriz vai ser igual à altura. Agora, quando o eixo não for perpendicular à base, a geratriz está aqui, olha só. E aqui também, olha só, isso é geratriz, mas a altura tem que ser perpendicular à base, ok? Só coincide a altura com geratriz quando o seu eixo for perpendicular à base. Aí coincide aqui. Bacana? E a altura é a distância entre os dois planos paralelos. A distância desse plano para esse plano é a nossa altura H. Idem para esses dois planos aqui. Bacana? Então, a base, o ângulo da base com o eixo é menor do que 90 graus, você percebe que ele não é perpendicular à base. E aqui, quando é 90 graus, ele é perpendicular à base. Vamos lá. Classificação dos cilindros. Podem ser classificados em circular oblíquo ou circular reto. Agora sim você já percebeu. Cilindro circular oblíquo é aquele no qual o eixo e as geratrizes é oblíquo aos planos das bases. E cilindro circular reto é aquele no qual o eixo e as geratrizes é perpendicular das bases. Bacana? Vamos ver isso geometricamente? Vamos lá. Cilindro oblíquo. Saca só. Cilindro oblíquo, então, é quando o eixo é oblíquo em relação ao plano das bases, ok? E o seu ângulo é menor que 90 graus, certo? E cilindro reto é quando o seu eixo é perpendicular ao plano da base. Bacana? Fácil, extremamente fácil, para você e eu e todo mundo cantar junto. O cilindro circular reto é chamado cilindro de revolução ou de rotação, porque ele pode ser obtido pela rotação de um retângulo em torno de um eixo, que contém um dos lados do retângulo. Então a ideia é bem essa mesmo aqui, ó. Você tem um eixo, que vai ser determinado o eixo do cilindro, ok? Nesse caso você tem um retângulo, que um dos lados do retângulo está contido na reta do eixo. E aí você começa a rotacionar esse cara, girar devagar, vai aumentando a velocidade, automaticamente você vai vendo que vai acontecer isso aqui, ó. E aí a sua vista, ou seja, a sua visão está sendo iludida por enxergar um cilindro, mas ele é um cilindro de rotação. Por quê? Está determinado o raio, está determinado os dois círculos das duas bases e a área da superfície lateral. Bacana? Olha a geratriz aqui, ó. É o lado que está contido dentro do eixo também nesse caso, mas é a mesma medida, ok? Esta é a geratriz e aqui está o raio. Bacana? Tranquilo? Então é um cilindro de rotação. Seções são as regiões determinadas pela interseção entre um plano e um cilindro. Agora nós teremos um plano que vai seccionar um cilindro. Saca só. Seção transversal é a seção obtida pela interseção de um cilindro com um plano paralelo à base. Então, quando chamou de seção transversal, é porque o plano que vai cortar o cilindro é paralelo à base. É um círculo congruente às bases. Então, você tem aqui um cilindro oblíquo e por aqui, ó, nós teremos um plano, ok? Nós teremos um plano que ele vai ser paralelo aos planos das duas bases, e a interseção desse plano com o cilindro vai te dar essa seção aqui, ó.
tá certo? Então este plano aqui, ele é paralelo aos planos das bases, então uma seção transversal. E quando o cilindro for reto, saca só, a seção vai ser perpendicular ao eixo, da mesma forma que as duas bases são perpendiculares. Por quê? Ele é paralelo às bases. Bacana? Então a seção é a interseção de um plano que está cortando o cilindro e esse plano sempre será paralelo às bases. De boa? Tranquilo? Maravilha! Vamos lá. Seção longitudinal ou meridiana. É a seção obtida pela interseção de um cilindro com um plano que contém a reta suporte do eixo. Agora esse plano que vai cortar não será paralelo às bases. Esse plano vai ser perpendicular às bases e ele vai estar contendo a reta suporte do eixo. O centro do cilindro das bases pertence à seção meridiana. A seção meridiana é um paralelogramo de lados giratriz e 2 vezes o raio. Vamos ver isso geometricamente. Olha lá. Então, o plano agora está cortando o cilindro, só que contendo a reta que tem o eixo. Bacana? Então, ele corta o cilindro e ele contém os dois centros das duas bases e contém o eixo. Certo? Então, sempre será um paralelogramo de lados giratriz e giratriz e o outro lado 2 vezes raio ou diâmetro, como você quiser, 2 vezes raio ou diâmetro. Bacana? Quando o cilindro for reto, esse paralelogramo será um retângulo. De lado, altura igual a giratriz, saca só. E o outro lado será o diâmetro, que é 2 vezes o raio. Tudo bem? E ele será perpendicular às duas bases, por isso que será um retângulo. Tranquilo? Quando a seção meridiana for um quadrado, vou repetir. Quando a seção meridiana for um quadrado, o cilindro será determinado cilindro equilátero. Quando a seção meridiana, que você acabou de ver que é um paralelogramo ou um retângulo, mas quando ela for um quadrado, é porque o cilindro será denominado cilindro equilátero. Certo? Vamos ver como é que fica então. Então saca só. Repara, a altura é 2 vezes raio. A base é 2 vezes raio. Então, esse camarada é um quadrado, porque se o cilindro é reto, os ângulos internos aqui, ó, entre o diâmetro e a giratriz, também é perpendicular. Bacana? Então, se a seção meridiana, olha lá, ó, seção meridiana for um quadrado, esse cilindro será chamado de cilindro equilátero. Bacana! Áreas. Planificando o cilindro, observamos que as bases são círculos de raio R. E a superfície lateral é um retângulo de lados 2π vezes o raio, que é o comprimento da circunferência da base, ok? E H. Então, H é a altura do retângulo, da superfície lateral. Vamos ver isso geometricamente? Vamos lá. Planificando, então, você tem aqui um cilindro, eu vou passar a tesoura aqui, ó, nessa giratriz, e automaticamente eu vou abrir essa casca lateral. Quando eu abrir essa casca lateral aqui, ela vai me dar esse retângulo. E qual é o comprimento desse retângulo aqui, ó? É 2π vezes o raio, porque esse comprimento aqui nada mais é que o perímetro da circunferência. Por isso que é 2π vezes raio. Bacana? Então, a superfície lateral, que está rachurada em cinza aqui, ó, ela vai me dar um retângulo, quando for um cilindro circular reto, vai me dar um retângulo que o comprimento, ou seja, a base é 2π vezes o raio e a altura é a giratriz. E se não fosse cilindro circular, se fosse oblíquo, daria a mesma coisa, seria um paralelogramo que a base seria 2π vezes o raio e aí a altura não seria a giratriz, seria a altura do cilindro. Bacana? Vamos lá. Agora, área da base. Bom, não preciso nem dizer que se a base é um círculo, a área da base é a medida da área da superfície da base, que é um círculo. Então a área da base é π vezes r ao quadrado. Vou repetir, área da base π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que você tem duas bases no cilindro, hein? Área lateral. Então, a área da superfície lateral é a medida da área da superfície do retângulo de base 2π vezes r, que é 2π vezes o raio, e altura h.
Bacana? Então a área da superfície lateral é 2π vezes o raio, como você viu planificado na tela anterior, vezes a altura. Ok? Bacana? E mesmo que ele for inclinado, vai ser vezes a altura do cilindro. Certo? Então a área total, você sabe que você terá duas bases circulares. Ok? Então vamos lá. A área total é a soma das medidas das áreas das superfícies das bases com a medida da área da superfície lateral. Legal? Então a área total é 2 vezes a área da base, porque você tem duas bases iguais, que são dois círculos. 2 vezes a área da base, mais a área da superfície lateral. Certinho? 2 vezes πr ao quadrado, ok? Mais 2πr vezes a altura, que é a área da superfície lateral. Boa! E o volume, mais fácil que brigar com o irmão por causa de mistura. É a mesma ideia do prisma que nós vimos em aulas anteriores. O princípio de Cavalieri, o volume pode ser obtido pelo produto da medida da área da superfície da base pela medida da altura. Então o volume é análogo ao volume do prisma, ou seja, a área da base vezes a altura. Pode repetir, professor? Então o volume será a área da base vezes a altura. Bacana? Esse é o volume do cilindro. Observação, atenção lá. Uma forma interessante de visualizar os prismas e os cilindros é que ajuda na compreensão e na assimilação do conteúdo, consiste em imaginar, o que ajuda, né? Em imaginar uma sequência de prismas nos quais os polígonos das bases têm a quantidade de lados aumentada e tendendo ao infinito, o que faz com que a base se aproxime muito de um cilindro e com isso se transforme em um cilindro. Perdão, a base se aproxima de um círculo e com isso se transforma em um cilindro. Então o que ele está dizendo é o seguinte, analogamente você analisando um prisma, você tem um prisma aqui com a base triangular, vamos aumentar a quantidade de lados, vai para uma base quadrangular, vamos aumentar a quantidade de lados. Hexagonal, e conforme você vai aumentando a quantidade de lados, vai chegando mais próximo de um círculo. Bacana? Então, conforme aumenta-se aqui a quantidade de lados da base, vai chegando muito mais próximo do círculo, certo? Então, por isso que funciona como área da base, área da superfície lateral, que você pode colocar como 2 vezes o semiperímetro vezes raio vezes altura. 2 vezes o semiperímetro vezes raio vezes altura. Bacana? Show de bola? E aí você tem 2 vezes a área da base mais a área da superfície lateral como área total, tanto do prisma como do cilindro. E o volume é a área da base vezes a altura, tanto do prisma como do cilindro. Vamos trabalhar, senhoras e senhores. Vamos trabalhar. Apostila 4, módulo 10, página 23. Página 23. Atividade em sala. Abre a sua apostila aí. Acompanha junto com o Negrão que eu estou de olho, hein? Tá certo? Vamos para o primeiro exercise. Exercício 1. Um reservatório tem o formato de um cilindro reto com área da base igual a 10 metros quadrados e altura igual a 5 metros. O reservatório, inicialmente vazio, é preenchido com um líquido a vazão de 200 litros por minuto. Então, o reservatório está vazio, ele está começando a ser preenchido com um líquido a 200 litros por minuto de vazão. Após 3 horas e meia, a porcentagem do volume do líquido no reservatório em relação ao volume total do reservatório é, e aqui estão as alternativas. Pausa o vídeo, ataca o exercício e vamos confrontar as nossas resoluções. Beleza? Vamos lá! O reservatório tem formato de um cilindro reto com área da base 10 metros quadrados e altura 5. Então, primeiro, vamos colocar essas observações aí, ó, tá certo? Bom, nós temos aqui um cilindro, tá? Que a área dessa base aqui, ó,
esta área da base que eu estou preenchendo aqui de amarelo, preenche de vermelho, professor, ô louco. Pega o vermelhinho lá, ó, para ficar bonito. Isso, aqui, ó. Esta área da base aqui, ó, ele acabou de... Opa, o que está acontecendo aqui que o Negrão não está conseguindo preencher esse cara que está saindo lá, tá certo? Esta área aqui, ela tem área da base igual a 10 metros quadrados. Beleza? E a altura H, é igual a 5 metros, ok? 5 metros. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Tá certo? O que nós vamos fazer? Primeiro, volume. Volume é igual a área da base vezes altura. Então, o nosso volume é 10 metros quadrados vezes 5. O nosso volume é 50 metros cúbicos. Beleza? Então, se o volume é igual a 50 metros cúbicos, isso é porque a capacidade dele é 50 mil litros. 50 mil litros para cada 1 metro cúbico. Opa, deixa eu arrumar aqui. 1 metro cúbico. Gostaram da plataforma do Negrão? O Negrão está aumentando aqui as tecnologias. Para cada 1 metro cúbico, 1000 litros. Tudo bem? Beleza, então vamos fazer uma separação aqui, igual o Negrão faz no quadro, aqui, ó. Tá certo? Um abraço aos parmeirenses aí mais uma vez. Fazer o quê? Tem que aguentar esses caras. O André, não vai estudar mais não, André? Pelo amor de Deus, hein, velho? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Ok? Agora, ele tem uma vazão para começar a encher de 200 metros, olha lá, 200 litros por minuto. Ok? 200 litros por minuto. E ele está... após 3 horas e meia, ele quer saber, primeiro, quanto foi injetado de líquido dentro desse reservatório. 3 horas e meia, ou seja, e 30 mais 30 minutos, você tem 36, 18 mais 30, 210 minutos. Ok? 210 minutos. Então, como você tem uma vazão de 200 litros por minuto, logo 200 vezes 210, isso vai te dar 42 mil. Certinho? 42 mil o quê? 42 mil litros. E aí a pergunta dele é a seguinte: após 3 horas e meia, a porcentagem do volume do líquido no reservatório, que está no reservatório, em relação ao volume total é... Então vamos lá, agora nós vamos pegar a porcentagem. Como, professor? Você vai pegar o que você tem, peraí, deixa eu apagar, pega a borracha aí, professor. Opa, pega aqui, ó. Tem uma borracha aqui, o Negrão tá craque, velho, ó. Se liga. Nossa, o cara é bom, velho, fala a verdade. Humildade em primeiro lugar, mas a bonzeza, a bonzura, então vamos lá. 42 mil litros, você pega o que você tem, aí você pega o total, que é 50 mil litros, que é a capacidade, beleza? Como você quer porcentagem, é simples, é só multiplicar por 100. Olha lá, ó, multiplica por 100 que você já vai ter a porcentagem aí, mais fácil que brigar com o irmão por causa de mistura. Quem simplifica, descomplica, senão a Carol vai brigar comigo, a presidente, ó. Corta esses 2 zeros com esses 2 zeros, corta esses 2 zeros. Poderia ter com esses outros 2 aqui, ó. Tá certo? Você tem 420 dividido por 5. É isso? 420 dividido por 5. Agora pega novamente ali, por favor. Por favor. Eu ainda ia fazer melhor, ó. Tá? Eu ia fazer melhor. Ia cortar esses 3 aqui com esses 3 aqui, ó. Tá? Aí aqui tem 100, você cortaria 1 com esse aqui. Aí 10 dividido... Olha lá, ó. 10 dividido por 5 dá 2, tá certo? Então ia ficar 42 vezes 2, que é 84. Se é 84, é só correr pro braço, velho. Tá lá, ó. Alternativa A, não dá para marcar. Alternativa A, 84. Beleza? Show de bola? É isso aí. Exercício 2. Exercício 2. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores.
mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, certo? Pois o calor, ele pode fermentar e, se for ingerido pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechada, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. Minha mãe falava isso para mim sempre, quando a gente colocava a aguinha para os beija-flores aqui em casa, certo? Ela falava para colocar mel, bem pouquinho, mas mel ao invés de açúcar, que o mel puro não cristalizaria. Você viu o conhecimento, a sabedoria? Então vamos lá. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato cilíndrico e as suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de... Então vamos lá. Vamos para a resolução do exercício. Vamos resolver. O Negrão está craque, hein? Está internético para frente, hein? Bom, então eu preciso fazer o volume desse copo. O volume é a área da base vezes a altura, ok? Então, volume, quem que é a área da base? É π vezes raio ao quadrado. Como eu já deixei marcadinho aqui, ó, ele falou que o diâmetro, risquei o diâmetro, é 4 centímetros. Então, o raio é 2 vezes 2 ao quadrado e vezes a altura, que é 10. O volume é, e ele falou que, aqui já vou colocar, ó, 40 π centímetros cúbicos, e ele falou para a gente utilizar o π igual a 3. Então vai ficar 40 vezes 3, que é igual a... Não, põe igual aqui não, negão, põe aqui, ó. 120 centímetros cúbicos. Beleza? Tranquilo? E aí é o seguinte, ele disse que vai uma parte de açúcar para 5 partes de água. 5 partes de água. E a pergunta dele é, a quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de... Então, saca só. Como é uma parte de açúcar? Olha só. Uma de açúcar, de sugar, certo? E 5 de water. Eu ia escrever water mesmo. 5 de água. Então eu tenho 6 partes aqui. Só que eu quero 5/6 dessa parte. Então, vamos separar aqui, ó. Olha que lindo. Quem sabe faz ao vivo, hein? Beleza? O que eu quero então? Agora, a quantidade de água. A quantidade de água vai ser 5/6 do volume. 5/6 do volume. Vezes quem que é o volume? 120, olha lá, ó. 120. Quem simplifica, descomplica. 120 dividido por 6 até meia-noite é 20. Então vai ficar 5 vezes 20. O resultado é 100 ml. Alternativa C de casa. Boa! Vamos para o próximo exercício. Exercício 3. Um poço cilíndrico, circular reto, de profundidade de 15 metros e diâmetro 6 metros, foi escavado por 18 trabalhadores em 25 dias. Admitindo-se sempre proporcionalidade direta ou inversa entre duas das 3 grandezas envolvidas no problema, volume escavado, número de trabalhadores e dias necessários para o serviço, para, atenção agora, para aumentar o diâmetro do poço, já escavado em mais 2 metros, e com 4 trabalhadores a menos, serão necessários e suficientes mais. Eu lembro de uma galerinha que eu dei aula para eles quando eles estavam no 6º, depois no 7º ano, e estudava à tarde, que estuda com a gente hoje no terceirão, certo? Esta galerinha viu com o Negrão proporções diretamente e inversamente, né? Proporcionais.
As razões que são diretamente e inversamente proporcionais. Lembram disso? Então nós vamos mexer no doce, ok? Vamos para a resolução. Então vamos lá. Primeiro, vamos calcular o volume do cilindro do jeito que ele está aí, ó. Eu vou tirar esse cilindro aqui que não vai precisar não, tá bom? Então eu vou apagar esse cara aqui, só para mostrar para vocês as minhas ferramentas, ó. Eu apago esse cara aqui, agora eu vou tirar esse cilindro daqui, só porque ele está ocupando espaço, você já está craque mesmo no cilindro, tá? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos calcular o volume, que é a área da base vezes a altura, o cilindro do jeito que ele está, com 15 metros de altura e diâmetro de 6 metros, tudo bem? Então vai ficar o volume igual π, como o diâmetro é 6, vezes 3 ao quadrado, vezes a altura que é 15. Então eu já sei que o nosso volume vai nos dar 135 π metros cúbicos. Legal? Tá. Obrigado, professor. Agora é o seguinte, eu vou calcular o volume, eu vou trocar a cor aqui porque eu sou bom, eu tenho essas ferramentas, ó. Eu vou calcular o volume agora quando ele falou que eu preciso aumentar em 2 metros o diâmetro da base. Em 2 metros. Então eu vou aumentar o diâmetro da base. Então vamos lá agora, ó. Área da base vezes a altura. Então se o diâmetro da base era 6, certo? E o meu raio era 3, agora vai aumentar em mais 2 metros. O meu diâmetro é 8. Se o meu diâmetro é 8, então aqui vai ficar π vezes 4 ao quadrado. Beleza? E a altura continua sendo 15. Por quê? Aumentou em 2 metros o diâmetro. Então aumentou em 1 metro o raio. Certinho? Então o seu volume, a partir de agora, ele vai ser 240 π metros cúbicos. Só que toma muito cuidado, meu brother. Muito cuidado. Ele está te dizendo que é o seguinte. Olha só. Ele falou... para aumentar o diâmetro do poço já escavado. Então não é para construir um novo diâmetro, é para aumentar o já escavado em 2 metros. Tá certo? Então é só a diferença do que aumentou. É só a diferença. Então agora vai ficar fácil. Se liga, se ele tinha 240 menos 135, meu brother, então o volume aumentou em 105 π metros cúbicos. Olha que lindo, até a cor ficou bonita. Alô, Gildo! Certo? Vamos armar o fute, hein? Tá certo? Então o lance é o seguinte, o Benan. E aí, descansou o final de semana? Beleza, tamo junto. Certo? Já mandei um recado pro André, você não estuda não que você vai ver, viu? Então o lance é o seguinte, agora que são elas. Agora que são elas. Então vamos lá. Vamos montar as relações aqui, ó. Volume. E aí nós temos trabalhadores. Aí nós temos dias trabalhados, ok? Dias trabalhados, certo? Então o volume, nós temos o primeiro que é 135, ok? Π, e aumentou em 105 π, beleza? Trabalhadores, tinha 18, agora ele falou que tem 4 trabalhadores a menos, então agora eu tenho 14. Beleza? Eram 25 dias e agora eu não sei quantos dias serão necessários. Vamos montar então esta relação agora aqui, ó, que nós aprendemos lá no 6º ano. Vamos montar esse cara aqui agora. Deixa eu pegar o amarelo de novo, que eu gosto do amarelo. Yellow. Amarelo é yellow. Para quem não sabe, amarelo é yellow. Então vamos lá. Lembrando que você sempre monta a primeira coluna com a incógnita. Então vai ficar 25 está por x, tá? Igual. Agora nós vamos analisar aqui, ó. Se liga. Saca só. Se eu aumentar a quantidade de dias, eu vou precisar aumentar o número de trabalhadores para fazer o mesmo serviço? Não. Aí eu tenho que diminuir o número de trabalhadores. Então, essa relação aqui é inversamente proporcional. Se é inversamente, aqui eu vou colocar 14 sobre 18. Ok? Pode repetir, professor? Posso. Se eu aumentar, eu analiso sempre a coluna que tem incógnita. Se eu aumentar a quantidade de dias trabalhados, eu vou precisar de mais trabalhadores? Aumentar? Não. Diminuir. Legal? Então é inversamente proporcional.
Beleza? Então tá bom. Vezes. E agora, saca só. Se eu aumentar a quantidade de dias, vai aumentar o volume que eu estou construindo ou vai diminuir? Vai aumentar, velho. Se eu tenho mais dias, vai aumentar. Então é diretamente proporcional. 135 π sobre 105 π. Beleza? Tranquilo? Quem simplifica, descomplica. Então aqui eu já posso cortar o π com π. Certinho? Olha o que o Negrão vai fazer agora. Atenção lá, ó. 25 de dezembro, deu sinal, Natal chegando aí, ó. Igual, o meu 14 é 2 vezes 7, vezes, o meu 135 é 3 ao cubo vezes 5, sobre, o meu 18 é 3 ao quadrado vezes 2, o meu 105 é 105? Cadê meu 105? Eu negar o fator 1 aqui. Ele é 3 vezes 5. Opa, cadê o meu 5? Vezes 5. Arruma o 5, negão. Você tem borracha. Vai lá. Arruma esse 5 aí, ó. Tira esse cara fora aqui. Faz tudo direitinho de novo. Faz bonitinho. A galera merece, ó. 3 vezes 5 vezes 7. Esse cara é o meu 105. Agora que eu fatorei todo mundo, vai ficar mais fácil que brigar com o irmão por causa de mistura. Se liga aqui, ó. 3 ao cubo, eu corto com 3 ao quadrado e 3. 5, eu corto com esse 5. 7, eu corto com esse 7. 2, eu corto com esse 2. Ah, então ficou 25 sobre x igual a 1 sobre 1. Quando você multiplica cruzado esse cara, você vai ter 25 igual a x. Então a sua alternativa é E de elegante, E de elefante. E aí você cravou a sua resolução. Aqui, ó, exercícios extras estarão nos slides para que você possa resolver esses camaradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios. Eu vou passar rapidinho no gabarito agora. Está disponível para você treinar um pouco mais. Eu espero ter ajudado e até a próxima, se Deus quiser. Que legal, beleza? Será que dá pra eu aproveitar esse que legal aqui, meter um que legal aqui diferente? Vamos ver se vai dar pra fazer um que legal aqui, ó. Vamos ver aqui, deixa eu ver, ó. Que legal! Valeu, galera! Fui!